nome é Maria Júlia Dutra e eu vim explicar o que são conceitos demográficos, que são estudos sobre a população que são feitos a partir de dados coletados pelos censos demográficos e por pesquisas de campo. Esses dados são organizados, analisados por instituições oficiais do governo, como o IBGE. Agora vamos falar sobre população. Pense em um monte de gente morando no mesmo lugar, seja na rua, bairro, cidade, país ou até no mundo todo. Esse grupo todo junto é o que a gente chama de população. Com isso, existem dois tipos principais de população: população absoluta e população relativa. População absoluta é simplesmente um número total de pessoas que vivem em um lugar. Já a população relativa ou densidade demográfica vai além da contagem, mostrando quantas pessoas vivem em cada pedaço do lugar. É como descobrir quantas pessoas cabem em 1 metro quadrado. Para calcular a densidade populacional, é só dividir o número total de habitantes pela área do local. O resultado será a densidade populacional expressa em habitantes por quilômetros quadrado. Crescimento populacional e demográfico. Imagine um grupo de pessoal vivendo num lugar. Esse pessoal pode aumentar ou diminuir com o tempo. E é aí que entra o crescimento da população. Tem dois tipos principais desse crescimento: crescimento vegetativo e crescimento absoluto. Crescimento vegetativo é quando a família dessa galera cresce, com mais bebês nascendo do que as pessoas morrendo. Já o crescimento absoluto é mais geral, com novos chegando de outros lugares. Acontece quando mais gente chega do que sai. É tipo receber visita que decide ficar de vez. Explosão demográfica. Explosão demográfica é quando uma população cresce muito rápido, como se estivesse explodindo de gente. Isso acontece quando tem mais bebês nascendo do que nunca e as pessoas vivem mais tempo. É causada por avanços na medicina, famílias maiores, melhorias na comida, higiene e saneamento, entre outras coisas. Tem seu lado bom: ajuda a economia, cria mais consumidores e trabalhadores e estimula novas tecnologias. Mas também tem suas pedras no sapato: falta de água, comida, moradia e serviços públicos, pressão sobre recursos naturais como água e florestas e aumento da pobreza em países menos desenvolvidos. Agora vamos falar sobre taxa de natalidade. É tipo um contador que mostra quantos bebês estão nascendo em comparação com o pessoal todo que mora num lugar. É como se a gente pegasse o número de nascimentos, dividisse pela população total e multiplicasse por 1.000. Agora vamos para a taxa de mortalidade. É outro contador que mostra quantos adultos e velhinhos estão falecendo em relação ao pessoal todo que vive num lugar. É como se a gente pegasse o número de mortes, dividisse pela população total e multiplicasse por 1.000. Agora vamos falar sobre fecundidade. E seria a relação entre todos os bebês que nascem numa população e o total de mulheres em idade de ter filhos entre 15 e 49 anos, mostra como está a reprodução do pessoal de um lugar. O próximo tópico apresentado é a pirâmide etária, algo bem comum em se ouvir falar quando é dito sobre conceito demográfico. Ele é um gráfico que mostra a população, dividida tanto por idade quanto por gênero. Isso nos ajuda a analisar se a maioria da população
são pessoas mais jovens, adultas ou idosas. Isso faz com que tenhamos uma visibilidade melhor diante a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. População economicamente ativa, que são pessoas que podem trabalhar e que estão trabalhando ou procurando emprego. Dita de uma forma mais clara, é como se fosse uma quantidade de pessoas que estão ajudando na economia do país. Já a abreviação PIA, citada anteriormente, significa população em idade ativa, que são as pessoas com 10 anos ou mais, ou seja, em idade de trabalhar. No caso, podem se quiserem. Outro assunto muito importante dentro do conceito demográfico é o envelhecimento populacional, que se refere a quando a quantidade numérica de jovens é menor em relação à quantidade de idosos. Isso costuma acontecer quando nascem menos pessoas do que morrem, e as pessoas vivem mais tempo. A expectativa de vida, também chamada como esperança de vida, é a média de anos que se espera que uma população viva, baseada nas condições do lugar, como cidade, estado ou país. Outro tópico bem conhecido e de extrema importância quando se fala de população é a migração, que se refere a pessoas que se mudam de um lugar para o outro, sendo vista tanto do ponto de vista de quem sai quanto de quem chega. Emigração, que no caso é quando uma pessoa sai de um lugar, sendo assim quando o indivíduo sai de seu país nativo. Ou também podendo ser classificada como imigração, que é quando uma pessoa chega a um lugar, sendo assim depois que seu indivíduo saiu do seu país nativo, chega a outro estrangeiro. Saldo migratório, que significa a diferença entre o número de pessoas que entram no país e o número de pessoas que saem, sendo basicamente a conta de quantas pessoas chegaram e quantas pessoas foram embora. Isso ajuda a calcular o crescimento total da população e definir a quantidade de pessoas no local. Seguindo no mesmo sentido, temos por fim o êxodo rural, que é referente a quantas pessoas se mudam do campo, também conhecido como interior, para a cidade, de forma definitiva, sem intenções de voltar.